Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra que o Senhor tem falado comigo nesses últimos dias, que é sobre Jonas, né? Eu acredito que é uma história conhecida por muitos, mas hoje eu queria trazer alguns pontos de uma outra ótica, que o Senhor tem falado sobre analisarmos o nosso coração, de como se encontra o nosso coração, de sintomas, né? Situações que Jonas estava vivendo dentro de si e trazer a nós essa reflexão se estamos vivendo da mesma maneira, se estamos enxergando da mesma forma de Jonas, de uma forma equivocada, de uma forma errada, de um sofisma, uma falsa crença dentro de nós. Antes, né, de entrar para esses pontos principais, vou dar um resumo aqui sobre a história de Jonas. E como muitos sabem, Jonas ele era um missionário que o Senhor chamou para levar uma palavra a um povo, uma cidade onde se encontrava em pecado e estava cometendo os atos terríveis. E Jonas ele foge dessa missão, ele não obedece à voz de Deus e pega um navio para ir para outra cidade, para Tarsis, e ali acontece uma tempestade, o Senhor permite uma tempestade, causa a tempestade. E Jonas acaba confessando que aquela tempestade era devido à sua desobediência, é jogado no mar, uma baleia engole Jonas e ali Jonas fala com Deus e obedece à voz de Deus. Então Jonas acaba indo para Nínive, né, para realizar essa missão. E ali em Nínive, quando Jonas entrega a palavra ao povo. E o que Jonas se surpreende, né, eu acredito, é que ele não esperava que as pessoas ali daquela cidade, a Bíblia descreve como mais de 120 mil habitantes da cidade de Nínive na época, eles se arrependem, né? O rei ali se arrepende e convoca todo o povo ao arrependimento. E todos jejuam e, para surpresa de Jonas, todos ali se arrependem. E a palavra que Jonas entrega ao povo é uma palavra dura e uma palavra sem esperança, apenas que Deus em 40 dias exterminaria com a cidade. Aqui eu quero entrar nos pontos principais que eu gostaria de compartilhar hoje. Tá? Em Jonas, livro de Jonas, capítulo 4, que diz: Entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso e irou-se sobremaneira. Então orou a Yahvé e desabafou, dizendo: Ah, Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava em minha casa? Foi por este motivo que decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, longânimo, rico em amor e ameaças castigar, mas te arrependes. Até aqui por enquanto. Eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre os motivos, né? O porquê Jonas não obedece a Deus, porque Jonas decide fugir ao invés de obedecer a Deus. Nas minhas pesquisas, entendi que Jonas, ele tinha crenças. E uma dessas crenças era que somente o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, que merecia misericórdia. Não outras nações, não outras cidades, outras terras fora da geografia de Israel. Então Jonas ele já tinha esse preconceito com ele, que somente o povo escolhido era digno da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Jonas também, pesquisando, ele tinha motivos de não gostar do povo de Nínive, né, do povo de fora das terras de Israel, porque Nínive era a capital da Síria, e ali eles tinham grande força militar, tinham grande influência militar, então eles eram uma ameaça para o povo de Israel. Por esses motivos principais, Jonas se recusa e foge da sua missão. Jonas, ele, no versículo 3, ele diz: Ó Yahvé, agora, portanto, tira a minha vida, eu te rogo. Afinal, é para mim melhor morrer do que seguir vivendo. Jonas, ele tinha um orgulho dentro de si. E o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é: pessoas maduras enfrentam e pessoas imaturas fogem. Jonas, ele decide fugir de imediato da missão, porque ele não queria ter um enfrentamento. O Senhor exige de nós uma maturidade para ter enfrentamentos difíceis, para lidar com aquilo que nós acreditamos como pecaminoso
ou imerecedor. E Jonas, ele prefere fugir do que lidar com esse sentimento, do que desacreditar daquilo que ele tinha como real. Então, esse primeiro ponto falou muito comigo de ser uma pessoa que foge para evitar enfrentamentos. Isso mostra uma debilidade no nosso coração, uma imaturidade de não querer viver esses enfrentamentos. E o segundo ponto que eu gostaria de compartilhar é: Deus nos usa apesar de nós. Deus sabia que Jonas tinha esse preconceito dentro de si. Deus não foi pego de surpresa quando Jonas fugiu, entrou no navio, tentando se esconder de Deus. Ele não foi pego de surpresa. Ele sabia que existiam essas debilidades dentro de Jonas. Jonas precisava enfrentar. E aqui no livro de Jonas, capítulo 4, aqui no capítulo 4, no versículo 5, diz: Então Jonas saiu para consolar-se no lugar a leste, oriente da cidade. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que mais aconteceria com a cidade. Jonas entrega a palavra e fica ali aguardando para ver, meio distante, para ver o que aconteceria. E no versículo 6 diz: E Yahvé, Deus, fez crescer uma espécie de mamoneira sobre Jonas, a fim de oferecer mais sombra e conforto à sua cabeça, livrando-o do calor excessivo. E Jonas ficou bastante alegre por causa da planta. Todavia, no dia seguinte, ao alvorecer, Deus enviou uma lagarta, que atacou o arbusto, que, sendo frágil, secou. E aqui no versículo 6, Deus mais uma vez mostra com a sua misericórdia com Jonas. Mesmo percebendo, mesmo vendo, conhecendo o coração de Jonas, sabendo que Jonas estava bravo, que Jonas tinha ali um sentimento de vingança para aquele povo, o Senhor ainda faz crescer uma planta para dar sombra, para dar mais alívio a Jonas, um conforto ali para ele. Isso mostra a graça de Deus. Mais uma vez, Deus não foi pego de surpresa, Deus conhecia o coração de Jonas, mas Deus ainda assim, com a sua graça, como Ele é conosco, Ele sabe das debilidades do nosso coração, dos defeitos, dos nossos pensamentos, mas o Senhor, Ele é compassivo, Ele é longânimo em amor, em paciência, em misericórdia, e ainda assim o Senhor nos vem com a sua graça a cada dia, mesmo conhecendo os nossos pensamentos, conhecendo a intenção do nosso coração, Deus ainda assim nos ama e é misericordioso. Mas Deus não nos quer ver da maneira que estamos. Deus não quer nós com os mesmos pensamentos, quando são pensamentos errados, equivocados, crenças mentirosas, sofismas na nossa mente. Deus faz crescer uma lagarta, faz ali uma lagarta vir e comer, faz esse acontecimento. Então Deus, ele provoca ali uma situação onde tira Jonas daquela zona de conforto, porque Deus quer entender, Deus quer ouvir Jonas dizer e verbalizar, trazer luz para aquele sentimento que ele carregava dentro de si, aquele preconceito, aquela falta de amor. E Jonas, ele fica mais uma vez bravo, e ele diz, no versículo 8, Logo que apareceu o sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e seco, e o sol fustigou a cabeça de Jonas, ao ponto de quase perder os sentidos. E por isso ele desejou morrer e exclamou: para mim seria melhor morrer do que continuar vivendo. Contudo, Deus questionou a Jonas outra vez: Tens algum motivo para estares tão furioso por causa da planta? Ao que replicou Jonas: Sim, tenho, e estou irado a ponto de preferir a morte. Entretanto, Yahvé ponderou-lhe: Ora, Jonas, tens compaixão desta planta, embora não tenhas cuidado dela, não a fizeste crescer, nem a podaste, ela simplesmente nasceu numa noite e na outra noite morreu. Por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos que não sabem nem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, tampouco entre o bem e o mal. Além de muitos animais inocentes, não haveria eu de ter pena dessa grande cidade? Se há festa no céu quando um pecador se arrepende, imagina quando 120 mil pecadores se arrependem, quando toda aquela cidade, até os animais ali, eles são inocentes e aquela cidade entra em arrependimento.
Gente, como Deus não iria ficar feliz? Como não haveria uma festa no céu? Como não poderia se alegrar? E Jonas, ao invés de se alegrar, ele fica triste. Triste porque há um enfrentamento no eu de Jonas. Olha só isso, como as falsas crenças, como os sofismas fazem a gente acreditar numa falsa realidade. Vem disfarçado de verdades, né? O povo de Israel, o povo escolhido, sim, era uma verdade, mas não significava que somente aquele povo merecia o amor de Deus. Somente aquele povo merecia a misericórdia de Deus. O Senhor, ele queria estender a sua misericórdia. Desde quando ele envia Jonas nessa missão, Deus já estava ali se compadecendo em misericórdia, porque senão ele não alertaria aquele povo do que eles estavam fazendo. Então, aqui vem esse terceiro ponto: o Senhor nos corrige porque nos ama, né? Eu acredito que você já ouviu falar muito isso. Se o Senhor está nos corrigindo, se o Senhor traz uma correção, traz um alerta para o nosso coração, é porque Ele nos ama. A intenção de Deus não era exterminar o povo de imediato, mas era trazer uma consciência, um arrependimento àquele povo. Porque o Senhor, Ele ama. E o quarto ponto que eu gostaria de compartilhar: Deus ama aqueles que nós julgamos ser nossos inimigos. Deus também ama aquele que você pode estar julgando não ser merecedor. É difícil, às vezes, a gente lidar com isso e entender que aquela pessoa que pode ter causado tantas feridas em você, talvez alguém da sua família, uma pessoa aleatória, um amigo, é uma pessoa que Deus ama e que Deus tem misericórdia dessa pessoa e que Deus tem planos de bênçãos para a vida dessa pessoa e que Deus não quer exterminar com a vida dessa pessoa. Precisamos entender que a graça de Deus é para todos e é para as pessoas justamente que mais julgamos serem merecedoras. Deus, o amor dele é infinito. É infinito, é inexplicável, não há palavras, não há adjetivos que possam explicar esse amor. Então, esse quarto ponto foi bem forte ao meu coração, quando eu entendi que Deus ama aqueles que nós julgamos não ser merecedores. E olha só como é o orgulho faz a gente acreditar que nós somos merecedores mais que outros, sendo que não, nós somos todos iguais. O que nos diferencia é o arrependimento do nosso coração, é onde está a crença do nosso coração. É onde está o arrependimento, é a nossa atitude. É uma atitude de todos os dias entender quão miseráveis, pecadores, limitados nós somos, ou acreditar que nós somos melhores que alguém porque não estamos cometendo as mesmas atitudes que outras pessoas fizeram ou estão cometendo, enfim. Deus, ele traz essa reflexão e é incrível esse livro de Jonas, ele tem muitos ensinamentos porque termina assim, com Deus deixando esse questionamento para Jonas, perguntando para Jonas: como? Não haveria eu de ter pena dessa grande cidade? E termina assim o livro de Jonas. O Senhor trazendo esse questionamento ao nosso coração. Como será que está o nosso coração hoje? Que nós possamos analisar e entender se nós estamos tendo atitudes de compaixão com o nosso próximo. Se nós estamos fugindo por ser imaturos. Eu gostaria de fazer uma oração agora para encerrar e que esse questionamento fique para nós hoje, que nós possamos olhar para dentro de nós e entender aonde está a intenção do nosso coração. Será que nós estamos agindo como Cristo, vivendo como Cristo, ou nós estamos vivendo um sofisma, mentiras do diabo, que ele vem disfarçado de verdades? Ou nós estamos querendo a nossa justiça própria? Conosco, Deus tem misericórdia, nos perdoe. Com o outro, Senhor, vingue-se por mim. A graça de Deus, ela alcança a todos nós. A todos, a todos. Eu sei que é difícil, às vezes você passou por alguma circunstância onde você foi muito ferida, machucada. Talvez até machucada humanamente falando mesmo. E você precisa
exercer, precisa ter essa atitude de compaixão com o seu próximo. Pai, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Alcança cada um que assistiu esse vídeo, que está aqui agora, Senhor. Eu não sei do cenário, eu não sei a circunstância dessa pessoa, mas que o Senhor venha alcançá-la com seu amor, trazer um entendimento, tirar as escamas dos olhos, assim como o Senhor tem falado comigo através dessa palavra, desses ensinamentos. Senhor, que essa pessoa venha ter um entendimento claro do seu posicionamento, das suas atitudes, daquilo que ela vem acreditando, Pai, como verdade. Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, toda a dor, toda a ferida de acontecimentos da vida, de situações, Senhor, que nos fizeram chegar até aqui. Pai, que nós possamos literalmente entregar tudo a Ti, entregar o nosso coração, para que o Senhor possa curar o que precisa ser curado, para que o Senhor possa estabelecer a verdade do Teu amor dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, que nós possamos ser racionais e ter um entendimento claro da Tua palavra. Como o Seu amor é infinito, como a Sua misericórdia é infinita, a Sua bondade é inexplicável, Senhor. Que nós possamos agir como o Senhor, como Cristo, Pai. Eu te agradeço por essa palavra e que ela venha frutificar no nosso coração. Que ela venha ser uma boa terra, que o nosso coração venha ser, Jesus, uma boa terra e que venha frutificar aqui dentro. E que nós não venhamos mais agir da mesma maneira que estávamos agindo, não acreditando mais em sofismas, em mentiras que o diabo traz para nós, mas que nós possamos focar em Ti, olhar para Ti, porque o Senhor é amor. O Senhor veio para amar. O Senhor deu o Seu Filho por amor. O Senhor veio para fazer aquilo que nenhum outro poderia fazer por nós. Obrigada, Pai. Obrigada pela Tua graça e pelo Teu amor. Obrigada, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Toque em cada um agora, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe.